Saudações, está começando a Doc Talk, seu podcast sobre direito e sobre o que tem relevância debaixo do sol. Hoje falaremos sobre métodos alternativos de resolução de conflito, mais especificamente sobre a Câmara de Arbitragem. E para falar sobre esse tema, estamos aqui com ele, que é advogado, professor de direito, mestrado, doutorando e tem uma banda de rock, Léo Areba. E aí, Luan, tudo bom? Obrigado aí pelo convite, estou super feliz de participar. Parabéns pela iniciativa, pelo canal e vamos nessa. Valeu! Meu nome é Luan Garcia e você não precisa ir ao judiciário. Beleza, Luan. Realmente, a justiça não está só no tribunal. E hoje a gente vai falar sobre isso e vai entender um pouco melhor isso aí. Léo, olha só, eu acho que para começar, para introduzir esse episódio, você poderia responder pra gente o que é de fato uma Câmara de Arbitragem. Ou até mesmo, eu acho que você poderia falar um pouco pra gente, introdutoriamente, de métodos alternativos de resolução de conflito. E aí a gente vai caminhando para a Câmara de Arbitragem, que é de fato o foco desse podcast. Maravilha, Luan, beleza. Sendo o assunto métodos de solução de conflito, a gente está falando de métodos alternativos, né? Porque o Poder Judiciário é a principal instituição, né, o principal poder cuja função é resolver o litígio e o conflito. Tanto que o pressuposto de todo o processo é a lide, né? E a lide a gente conceitua como o conflito intersubjetivo de interesses, né, entre sujeitos e o choque de interesse frontal. A questão é que o Poder Judiciário não tem como efetivamente, né, solucionar todos os conflitos que a sociedade envolve, né? De todas as demandas que alcançam o Poder Judiciário, não necessariamente todas alcançam uma solução. Às vezes, sentenciar um processo ou decidir algum conflito não necessariamente extingue o conflito também. Então, além da capacidade humana do tribunal, né? É muita demanda e além do que o tribunal consegue processar, por assim dizer, numa velocidade eficiente, tanto que existe toda essa questão da justiça ser ineficiente, de demorar muitos anos, né? Então já tem esse currículo aí contra o Poder Judiciário. Tanto que existe processos hereditários, né? Processos de muitos processos anos. Que passam de pai para filhos, enfim. Exatamente. Então, os métodos alternativos de solução de conflito são procedimentos que buscam alcançar a solução do conflito, né? Então, a lide existe, né, que é o conflito intersubjetivo, mas temos métodos de autotutela e heterotutela. A autotutela são as situações em que as próprias partes conseguem alcançar um acordo, e heterotutela é uma situação na qual um terceiro consegue mediar, né, consegue estabelecer um procedimento que conduza à resolução do conflito. E, bom, a arbitragem, que é o nosso foco hoje, é uma heterotutela e muito similar ao processo judicial, né, instalado no Poder Judiciário. Então é bem curioso. Assim, mas respondendo sua pergunta, os métodos alternativos nós temos principalmente hoje a conciliação, a mediação, a negociação. Na verdade, é um procedimento, assim, uma técnica para alcançar um resultado que não seja de soma zero, né? Que seja útil para as duas partes. E a arbitragem é o que a gente tem mais próximo de uma justiça privada, porque nós temos uma terceira parte que efetivamente decide sobre o conflito, né? E a Câmara é o local em que esse conflito vai ser resolvido, vai ser solucionado e também obedece um procedimento. Olha só, uma das coisas que eu acho interessante é que esses métodos alternativos, pelo menos a maioria deles, busca de fato resolver o conflito, não somente a lide. Que no judiciário a gente tem uma lide resolvida, como você falou, mas o conflito persiste. E a conciliação, mediação, busca esse outro caminho, né? Caminho de resolver, de fato, de buscar os reais interesses das partes, em vez de apenas se atentar ao que está ali na petição inicial. Porque muitas vezes a petição inicial não representa o interesse real das partes, por mais contraditório que isso possa parecer, né? Não, com certeza. O ser humano é uma criatura complexa e não necessariamente o que está escrito ali representa a verdadeira pretensão dele com esse processo judicial, né? Então, existem pretensões subjetivas ali da psique da pessoa,
da sua percepção mais interna e que às vezes uma sentença não é capaz de resolver, né? Então, realmente essa atenção a essa circunstância cresceu. Então, muitas vezes um acordo ou a instauração de um método alternativo busca justamente alcançar a paz ali e a satisfação dos envolvidos. Algo que a jurisdição formal, a sentença ou o contraditório não necessariamente vai gerar. Muitas vezes alcançar um conflito não é realmente ter a sentença, né, formalmente proferida ou contraditório. Na verdade, a parte sai muito mais complexada, né? O processo é muito mais desgastante do que efetivamente tentar a solução por outro método. Porque o processo é estressante, né? É prazo que demora muito, às vezes uma parte técnica que foge ao alcance do envolvido. Então, eu já aviso para os clientes, especialmente de família ou de negócios grandes, que muitas vezes o processo é uma fonte de estresse muito grande. Então, a gente tem até esse lado emocional, né, com o cliente que é real, que a gente precisa ter essa consciência. Mas essa ideia de trabalhar isso com o cliente é de quem já está, de certa forma, envolto com esses processos alternativos, né? Os advogados tradicionais olham para esses métodos alternativos de resolução de conflitos e olham com certo preconceito de que aquilo vai mudar a advocacia, que aquilo vai acabar com a advocacia tradicional, coisa do tipo. E até uma pergunta que eu quero te fazer, se tu consegue ver quais consequências o aumento da utilização desses meios alternativos ele tem para a advocacia tradicional, quais impactos que isso gera. Então, mano, excelente pergunta, assim. A advocacia muda junto com a sociedade, né? Então, o advogado tem que estar atento às mudanças da sociedade e ser capaz de captar como oferecer o melhor serviço ao seu cliente, né? E como também alcançar a paz social. Acho que essa é a verdadeira pretensão, assim, tanto concretizar uma justiça como satisfazer o cliente. Mas, então, tendo em vista isso, eu acredito que o advogado contemporâneo, em grande maioria, ou pelo menos eu tomo a parte de mim, né, e das vivências que eu tive, já passou um pouco dessa visão de que toda e qualquer solução é alcançada no judiciário. Existem soluções que não dependem necessariamente de um risco, que é o risco da decisão judicial. Existem inúmeros fatores nesse risco. Por exemplo, um juiz tradicional que tem uma visão subjetiva ali da demanda, que acaba inserindo um pouco da vivência dele também, que às vezes não é o que era desejado pela parte, né? E também essa visão litigiosa de brigar com a outra parte, de brigar com outro advogado, também não é o melhor caminho necessariamente. Existem situações em que o conflito é inevitável, mas não acredito que seja aconselhável procurar o conflito quando ele não é necessário, né? Porque muitas vezes a gente está prejudicando o direito da parte. Eu já estive em situações assim, né? Por exemplo, minha primeira audiência de conciliação, inclusive, eu tive um desentendimento com um advogado, que na verdade, assim, não importa de quem começou, né? Mas eu tava numa situação de vantagem, mas sendo transparente, assim, veio uma provocação da mãe na audiência falando que o pai precisava ser vigiado enquanto ficava com a filha, né? E aí, uma pessoa normal, né? Um pai normal que queria ficar com a filha e que ela não confiava e que ele precisava ser vigiado, né? E eu tive uma reação incrédula e o advogado ofendeu tanto a minha parte como a mim, né? E aí, esse conflito, apesar de entender que eu não tinha um prejuízo processual direto, afastava da solução da situação, porque o mais importante era garantir ali o bem-estar da criança, né? E a gente puxando esse conflito, a gente estava tirando o foco da criança, que precisava estar com os dois pais de qualquer forma. Então, o que acabou acontecendo foi eu procurar uma solução pacífica, né? Uma redenção, assim, ambas as partes pediram desculpa e o acordo saiu. Então, até o processo acabar, né, se a gente continuasse brigando com essa visão de que o acordo teria que ser no judiciário, demoraria muito mais tempo, o desgaste seria muito maior entre as partes e a maior interessada, que era a menor, ficaria prejudicada. E vocês acabaram num acordo extrajudicial? A gente fez um acordo fora do tribunal, né? Eu marquei uma reunião no escritório, a gente conversou sobre a situação e tentou alcançar concessões recíprocas para beneficiar o menor, né? Então, a gente só homologou, mas foi um processo de autocomposição.
nós, advogados, conseguimos alcançar um acordo pelas partes e não necessariamente foi feita a jurisdição. O que foi feito é que era uma menor, envolvia o Ministério Público e precisava dessa validação. Mas não aconteceu no ambiente do tribunal. Pelo contrário, eu acredito que o ambiente do tribunal aumentou a tensão das partes e gerou esse conflito. E a gente se encontrando fora, teve mais espaço para o diálogo. Né? Tem muito na questão do sentimento da pessoa, da sensação como que ela encara o tribunal e de como que ela encara aquele conflito. Né? Ninguém vai pro tribunal da forma mais relaxada do mundo, a não ser que você seja advogado, vai trabalhar, mas geralmente as partes estão meio tensas de estar ali naquele ambiente de tribunal, de litigância, né? É uma coisa desconfortável para a maioria das pessoas. Mas voltando aqui, em relação a quando que a gente escolhe ir para uma câmara de arbitragem. Quando que de fato eu consigo direcionar a minha demanda, o meu processo, para resolver ele de forma alternativa, de uma câmara de arbitragem ou por uma mediação. Então, Luan, a câmara, o que seria uma câmara? Seria um meio no qual a arbitragem se procede, né? Na qual ela é instaurada. E o mais importante para as partes optarem pela arbitragem é compreender o que é arbitragem, né? Então, existe essa parte aí didática que os interessados têm que entender. E a arbitragem, da forma mais simples possível, é um procedimento formal instaurado entre partes privadas, na qual um árbitro vai dizer o direito daquela situação. Ele vai realmente analisar as matérias de fato, os fundamentos jurídicos e efetivamente, de forma isenta, proferir uma sentença arbitral, né? Então, a gente pode estabelecer que, de fato, é uma instância paralela à justiça pública. Uma analogia que eu gosto de fazer, inclusive na pós-graduação e da Central de Mediadores, é que quando temos algum problema de saúde, a gente pode ir para a rede pública ou privada, né? A gente pode ir para o hospital e a gente pode também optar por um tratamento particular. A Câmara de Arbitragem é exatamente isso. Você pode recorrer ao poder público, que é o serviço público. Essa comparação, ela tem toda essa maldade por trás, porque o setor público nos hospitais é uma situação tensa, enquanto nos hospitais particulares é uma coisa bem diferente. Ah, sim! Essa comparação tem essa malícia ou não? Assim, é só uma... só as figuras mesmo do público e privado? Não, acredito que não, porque assim, também a gente que escolhe advogar acredita na justiça, né? Não dá pra advogar sem ter fé, entre aspas, no judiciário, né? Então assim, realmente é um sistema imperfeito, mas que eu pessoalmente acredito, né? E que apesar de várias, enfim, distorções e dificuldades, eu acredito que acontece, assim, boas sentenças, bons processos e ótimos servidores também, né? A questão é que realmente, às vezes, o tribunal não recebe o tanto de recurso público, ou não tem uma fiscalização que a gente gostaria, ou os prazos demoram mais do que gostaríamos também. Então, é uma avaliação de público e privado mesmo. Mas não necessariamente aí com a saúde, com essa ponta de malícia, né? Então... Mas é uma analogia perfeita, porque a Câmara é um ambiente privado que você pode optar. Então, na Câmara, você pode escolher o árbitro, né, que vai ser uma pessoa isenta, escolher, inclusive, qual o direito que vai ser aplicado, se é o direito nacional ou de alguma outra sociedade, e procedimento também. Você pode escolher árbitro, procedimento. Inclusive, por exemplo, vou entrar com um processo, for distribuído para um juiz que tem uma perspectiva pessoal, sei lá, progressista ou conservadora. Isso influi no resultado do processo, né? Com certeza. Enquanto que isso fica a escolha das partes na Câmara de Arbitragem. Porque o que prepondera é a autonomia da vontade. Então, escolhe-se um árbitro que tenha o perfil que as partes querem que ele tenha. Acreditam que vai proferir uma sentença arbitral justa, né? Então esse é o propósito. Quando você falou essa afirmação que pode ser escolhido direito nacional ou outro, isso quer dizer que pode ser escolhido direito internacional para algumas situações? Pode. Não necessariamente o ordenamento jurídico material brasileiro vai ser aplicado na arbitragem. Que é, por exemplo,
muitas vezes a gente também tem figuras processuais no nosso CPC que admitem a aplicação de outro direito material, especialmente quando se refere à matéria com conexão com temas internacionais, né? Então, efetivamente, pode-se escolher também, quero que aplique aqui o direito material dos Estados Unidos, né? E escolher algum estado específico e fazer uma aplicação aqui. Caramba, que da hora. É bem, assim, realmente, a autonomia da vontade é bastante impulsionada, sabe? A advocacia fica com uma cara de advocacia americana, né? Fica com uma cara de Suits. Pois assim, o Suits é muito engraçado. Eu adoro esse seriado, né? Mas ele tem muito da dinâmica perfeita do judiciário ali, né? Às vezes, quando a decisão precisa sair, ela sai. Então, muitas vezes acontece da gente estar no judiciário, precisa da decisão, a gente precisa de um sim ou de um não, e a decisão não sai. Né? Então, realmente, a arbitragem consegue ser muito versátil. Ela consegue ser moldada em vários aspectos, né? E dá, assim, com certeza um glamour, né? Ela pode ser revestida de um procedimento muito diferente do que a gente conhece, né? E, inclusive, até comenta, assim, que é recomendado que a Câmara de Arbitragem, o árbitro não seja o advogado, porque é uma função, a princípio, incompatível. Então, até te adiantando assim um pouco, a Câmara de Arbitragem é uma empresa privada em que ou sócios ou terceiros contratados vão ser constituídos como árbitros, sabe? E, inclusive, não é recomendado que o escritório institua uma Câmara de Arbitragem porque pode funcionar como um meio de captação indevida. Então, existe uma separação grande. Porque, por exemplo, eu não posso arbitrar num processo em que eu esteja representando uma das partes, porque com certeza eu vou ter um interesse pessoal, né? O profissional, né? Porque a advocacia é parcial por excelência, né? Tá, ela é uma instituição privada, mas como que se constitui uma câmara arbitral? É que nem um tabelião, faz um concurso? Qual a forma constitutiva da Câmara de Arbitragem? Pô, é bem interessante. Na verdade, eu tô dando os sinais aí de que a Câmara de Arbitragem é uma empresa privada constituída sob forma de sociedade, e aí dentre as sociedades todas aquelas modalidades de organização, desde da mais simples até a anônima, até uma associação sem fins lucrativos, né? Então, majoritariamente, o formato da Câmara de Arbitragem é ou de sociedade ou de associação. Qualquer pessoa pode constituir uma Câmara de Arbitragem, então? Como uma empresa, como um negócio? Então, pode sim, sabe por quê? O árbitro, nem o árbitro, nem o mediador tem uma atuação profissional regulamentada no ordenamento brasileiro. Então, por exemplo, eu posso me constituir como um árbitro, né? O que eu vou ter como indicativo de que eu sou um bom árbitro? Eu tenho a minha formação, né, e as minhas capacidades humanas, mas eu não tenho uma carteira de ordem como de advogado, né? Não existe a ordem dos árbitros. Uhum. Então, bastaria eu constituir uma sociedade, a princípio limitada, porque ela é a mais usada do Brasil, constituir como atividade social a arbitragem, se é especificamente o que eu quero fazer, e executar essa atividade social de empresa, né? Sendo ou sócio, fazendo a mediação, ou um terceiro que eu contratar. E aí vem toda aquela questão de venda do serviço, né? Você precisa vender. Então, pela forma de constituição, não vai ter nada que ver com advocacia, porque aí vai poder fazer propaganda, captação, é outra forma, né? É outra forma, não é uma advocacia. Então, existe sim um espaço para veiculação de propaganda, de exposição na mídia, né? Todas essas estratégias de marketing que você pode atribuir à arbitragem, sabe? É muito interessante. É um outro universo aqui, né? Pra quem tá na área quem é advogado, pode fazer propaganda, inclusive. Então assim, olha só que interessante. Você me falou se esses métodos alternativos esgotam a advocacia. Na verdade, eu acredito muito que o cliente procura o advogado querendo resolver o problema, né? Então, se você conseguir resolver o problema não necessariamente pela justiça pública, né? E o advogado ser habilidoso e conhecedor de outros caminhos, eu acredito que o cliente tem que confiar. É sempre uma relação de confiança, né?
Então, beleza, eu posso, como advogado, eventualmente encaminhar o cliente para uma câmara de arbitragem, em que não necessariamente eu vou ser o árbitro. Ou eu posso, como advogado, acompanhar o meu cliente no procedimento arbitral, né? Porque eu posso representar os interesses do meu cliente no procedimento arbitral. Então, eu não entendo que esgota. Não exclui a advocacia da jogada, no caso, não, né? por exemplo, se o cliente falar, olha, estão me sugerindo uma convenção de arbitragem para decidir esse negócio aqui jurídico, o que você acha? Olha, eu posso te ajudar a escolher o árbitro, te explicar o rito e te acompanhar no procedimento arbitral. Minha função advocatícia não ficou prejudicada. Pelo contrário, eu entendo que eu acrescentei uma versatilidade à minha atuação. Eu não preciso ser árbitro para trabalhar com arbitragem, né? Olha só, pra gente entender um pouco melhor, no artigo 1º da lei que regula a arbitragem, a gente encontra 2 termos que são importantes pra gente entender 2 coisas. A primeira é quem pode utilizar uma câmara arbitral e a segunda é qual é o tipo de direito. Os termos são pessoas capazes de contratar, isso está lá no artigo 1º, e direitos patrimoniais disponíveis. Você pode conceituar esses 2 termos para a gente? Pessoas capazes de contratar, que é quem pode utilizar, e direitos patrimoniais disponíveis, que é a matéria do direito que pode ser encaminhada para uma câmara arbitral. Maravilha. Então, a seção introdutória da lei normalmente apresenta quais são os pressupostos, né, mínimos para que o Instituto se materialize. E esse sentido é bem civil desses conceitos. Pessoas capazes de contratar, a gente remete lá à capacidade civil mesmo, de direito civil, né? Tanto de pessoas naturais e jurídicas e de capacidade civil. Então, em regra, o capaz de contratar é quem se encontra plenamente capaz de exercer os atos da vida civil, estando acima de 18 anos e não estando maculado de nenhum vício de percepção ou, enfim, de capacidade cognitiva, né, ou até de condição transitória que prejudique a compreensão dele do mundo. Por exemplo, o interditado ele reconhece-se judicialmente a falta de capacidade dele para algum aspecto da vida civil, seja para gerir os próprios recursos, seja para ir a cartório, qualquer situação do tipo. Então, a pessoa capaz de contratar é plenamente válida de capacidade civil, acima de 18 anos e desvinculada de qualquer falha de percepção ou, enfim, condição transitória que atrapalhe a livre manifestação de vontade. Enquanto que direitos patrimoniais disponíveis, a gente entra também num conceito civil, né? A gente tem os direitos indisponíveis e personalíssimos. Então, o que é indisponível? A gente não vai deliberar numa câmara arbitral sobre o direito ao nome, né? Ou a gente não vai deliberar, por exemplo, sobre entrei numa aposta e eu perdi o meu rim. Eu tenho que ver aqui na câmara arbitral se realmente eu vou perder meu rim. Então, ninguém negocia o próprio corpo, o próprio nome, né? São direitos indisponíveis, enquanto que os patrimoniais são disponíveis, né? A gente pode deliberar sobre o nosso carro, sobre o nosso imóvel, sobre o nosso patrimônio também intangível, às vezes é uma conta de investimento, algo do tipo, né? Mas existem essas limitações com base na legislação civil mesmo, dos direitos personalíssimos e indisponíveis, sabe? Saquei. Em relação à Câmara Arbitral e Judiciário, o que torna a Câmara Arbitral algo mais atrativo? O que faz eu deixar de ingressar com uma ação no Judiciário para me buscar uma solução alternativa, uma Câmara de Arbitragem? Pois é, Luan, eu gosto de fazer ressalva de que não é também assim, a arbitragem existe há um pouco tempo no Brasil, mas eu também não vou elencar a arbitragem como necessariamente algo mais interessante que a Câmara Arbitral, né? Acredito que depende da parte, inclusive a vinculação de partes interessadas a um procedimento arbitral também depende, inclusive, da capacidade de venda dessa empresa, né? Que venha a conduzir essa atividade. Mas, a princípio, fatores que podem atrair a arbitragem, né?
e levar o consumidor, por assim dizer, a optar por essa plataforma, é que, primeiro, você pode escolher o árbitro, né? Isso é um ponto que eu até tenho implicitamente destacado aqui. Muitas vezes você não quer que uma demanda seja distribuída a um juízo com determinado perfil. Muitas vezes você não quer o Gilmar Mendes julgando a sua causa, né? Isso entra também. Então, por exemplo, demandas de competência originária no Supremo, a gente entende, né? Claro que é de direito material privado, que a gente não vai colocar numa câmara arbitral a suspensão do WhatsApp, né? Isso nem existe, né? Nem um direito privado. Mas, na medida do possível, a gente não vai submeter uma questão negocial importante ou até, enfim, pessoal das partes para alguém cujo perfil o cliente não concorda, né? A parte envolvida não concorda. Então, assim, até para uma percepção de vida, a pessoa que vier a atuar e precisar da câmara arbitral pode escolher alguém que entenda ser o perfil mais próximo do que ele considera adequado para proferir uma sentença justa, para proferir um posicionamento justo, né? Então, esse é um aspecto muito positivo. Outro aspecto muito positivo também é você consegue afastar a parte que normalmente foge ao controle das partes no processo público, né, no processo judicial. Que por exemplo, às vezes o processo fica concluso para julgamento por anos. Eu mesmo tenho um recurso no STJ que eu acho super importante, em matéria de direito privado, inclusive, que está concluso desde 2016. Só Deus sabe quando que vai ser julgado. E que está concluso, né? Então, assim, já despachei, já solicitei preferência, já foi difícil chegar a essa altura do meu recurso especial ser conhecido, que ele só foi conhecido depois dele ser denegado em admissibilidade e depois de interposto o agravo em RESP. E embargo de declaração ainda no agravo em RESP. Então foi bem difícil. Mas não sei quando vai ser julgado, né? Então a gente consegue ter uma previsibilidade de duração muito maior na Câmara de Arbitragem. Porque a decisão depende do árbitro. Então, inclusive, isso contratualmente pode ser estipulado, né? Duração de prolação de decisão e por aí vai. O controle fica muito mais próximo das partes, né? No máximo de aspectos possíveis. E, por fim, assim, estou citando alguns, né? Outra questão olha, eu tenho liberdade de escolher, por exemplo, o procedimento processual de arbitragem que eu considero ideal aqui, né? Então, vou estabelecer um procedimento necessariamente com perícia. Se não for com perícia, eu não faço. Ele tem essa liberdade. Enquanto que no procedimento judicial, você fica dependendo da decisão do juiz para ele avaliar se é necessária a prova pericial, né? E não necessariamente as partes vão convergir. Então, assim, é no sentido de diminuir os aspectos que fogem ao alcance dos advogados e das partes. Né? Aí que eu vejo muita vantagem, sem falar de, eventualmente, encontrar um árbitro que conheça bem da matéria. Não necessariamente o juiz vai conhecer daquela matéria. De fato. Né? O primeiro processo que eu peguei, assim, de alto valor econômico, falava sobre vacinas contra a febre aftosa no rebanho bovino brasileiro. Uhum. Né? O juiz não necessariamente vai saber disso. Né? Vai ter que se debruçar bastante ali, vai ter que pedir a ajuda dos universitários, no caso da perícia, né? Para poder entender melhor a situação. Uma vez que eu faço uma vinculação do foro de um contrato a uma câmara arbitral, ele pode ser levado ao judiciário? Então, a cláusula arbitral de convenção de arbitragem, ela pressupõe uma anuência específica. É muito comum a cláusula de arbitragem ser estipulada, por exemplo, em contrato de franquia, em que, inclusive, tem que constar uma assinatura à parte, eventualmente até reconhecida em cartório, para validar essa cláusula. Mas, como prepondera o princípio da autonomia das vontades, se o juiz vislumbrar ali uma cláusula arbitral, ele não pode exercer jurisdição naquela situação e tem que remeter à câmara arbitral. Vai ter que declarar incompetência. Na verdade, ele vai manifestar, ele vai proferir no sentido de que a jurisdição pública não pode adentrar daquele conflito, né? Então, eu não sei se eu diria incompetente, mas as partes renunciaram à justiça pública e optaram por uma privada, né? Segundo o princípio da autonomia da vontade. Inclusive, já foi reconhecida a constitucionalidade dessa autonomia de vontade para instaurar o procedimento arbitral. Então, realmente, assim, a justiça fica de mãos atadas. Esse reconhecimento que você falou, ele foi em sede de julgados ou foi em sede de criação de lei, foi outorgado?
Hoje em dia o CPC é muito vocal, no sentido de que se existe uma cláusula arbitral, a jurisdição pública e ordinária não é suficiente, né? Ela não pode adentrar daquela matéria. Vou usar o termo, não é competente ali para julgar, sabe? Então, hoje está bem pacificado em lei. Tanto que é um daqueles impedimentos ali das defesas processuais do artigo 330 da contestação, né? Então, hoje é bem pacificado, sabe? Da especialidade do procedimento arbitral. Média de duração dos processos na Câmara Arbitral, você consegue ter noção de quanto tempo está durando um processo para ser julgado, enfim, para entrar com o processo, marcar audiência e sair com o resultado na mão? Isso depende muito do litígio, né, instaurado entre as partes e da matéria. Mas, assim, em regra, o rito da arbitragem não é muito diferente do processo judicial, né? Você tem uma parte de alegações iniciais, você tem o contraditório. Uma diferença é que a publicidade da Câmara Arbitral... Não existe publicidade, assim, por assim dizer, na Câmara Arbitral, porque o interesse afeta as partes, então ela é muito limitada, né? Mas existe o contraditório, existe a fase de produção de prova e a fase decisória. E isso é interessante para muita gente, né? Essa questão de não ser público o processo. Muitas matérias não justificam o sigilo processual público, né? Mas ainda assim não são informações agradáveis, né, de se divulgar. Então, realmente. Tem situações empresariais que precisam de um certo sigilo e às vezes demora a se conseguir ou nem se consegue isso no judiciário, né? O problema é que isso realmente, por exemplo, o sigilo de dados essenciais à empresa ou de segredo de empresa, é preciso convencer o juiz de que aquilo é relevante, né, para a operação empresarial, né? Porque o sigilo processual, a princípio, é automático para a questão de menores, né? E sim, existe previsão legal para o sigilo empresarial, mas ainda assim a gente tem que passar por uma etapa de convencimento do juiz, né? Uhum. Então, para o procedimento arbitral, você não tem que passar por isso, porque o que prepondera não é a publicidade. Assim. São casos muito excepcionais em que a decisão ou os atos arbitrais são divulgados. Né? Olha só, se eu tiver uma demanda que já está correndo no judiciário, eu posso redirecionar ela para uma câmara arbitral? Existe sim a alternativa de celebrar uma cláusula arbitral em meio ao processo. Eu achei interessante essa pergunta porque existem limitações também à existência do processo, como, por exemplo, até a fase de saneamento no rito ordinário, né? Mas, se as duas partes renunciam à jurisdição estatal, pelo menos até antes de prolatar a sentença, eu entendo ser cabível, sim, remeter a demanda para uma câmara arbitral. O único espaço que existe... Existem dois espaços, na verdade, do Poder Judiciário dentro da câmara arbitral. O primeiro são as tutelas de urgência, as tutelas provisórias. As tutelas provisórias, apesar da cláusula arbitral, podem ser submetidas ao Poder Judiciário, né? Inclusive, essa foi a experiência que eu tive. Eu tive uma cláusula arbitral no contrato de franquia de uma cliente que ela não sabia nem o que era isso, nem sonhava, mas assinou, né? Então, ela autenticou em cartório e tudo. Assinou e queria estar com a franquia. E tava bem amarrado o contrato, né? O contrato de franquia tava bem feito. Uhum. E eu precisei entrar com uma suspensão da extinção do contrato. Eu nem lembro muito bem o motivo porque eu precisava, mas eu sei que eu precisava. Fiz esse pedido de urgência na justiça e consegui prorrogar a extinção do contrato, né, para não gerar todos os passivos que viriam com o termo do contratual. Uhum. Né? Então, nesse caso, apesar da cláusula arbitral, então eu fiquei na justiça. Tanto que, uma vez conseguido a tutela provisória, eu não pude prosseguir e o processo foi remetido à cláusula arbitral, ao procedimento arbitral. Outra situação também que o Poder Judiciário se intercala perfeitamente com o sistema arbitral é na execução forçada, né? Porque a Câmara Arbitral é um espaço de prolação de sentença arbitral, de produção de prova, mas poder de coação, né, isso ainda é prerrogativa do poder público, né, de execução forçada, de penhora, isso não acontece
na Câmara Arbitral, né? Que também seria dar muito poder para uma Câmara Arbitral no sentido de realizar penhora e coisas do tipo, né? Essas medidas mais agressivas de execução. Ah, não, isso é prerrogativa do poder público, né? Do poder de polícia, da polícia administrativa. Então, realmente, eu nem acho isso ruim. Eu acho que sim, a prerrogativa de executar atos coercivos para satisfação de uma justiça, de um procedimento legal, tem que permanecer sendo exclusividade do Estado. É isso, os poderes públicos são parcelas de políticas públicas do Estado, né? E a parcela do judiciário inclui isso, forçar o pagamento, forçar uma sentença, seja arbitral ou judicial, né? Agora, o contrário a isso, uma decisão de uma Câmara Arbitral, ela pode ser questionada no judiciário? Não, a princípio não. Em função da autonomia das vontades, se as partes convencionaram a fim de constituir uma Câmara Arbitral e prosseguiram todo o trâmite, obtiveram, né, uma sentença, isso o Poder Judiciário não vai poder adentrar, né? Isso é a regra majoritária, a não ser que seja eventualmente provada uma fraude no procedimento arbitral, e aí seja uma contrariedade à lei, mas é realmente uma excepcionalidade, sabe? O Judiciário atualmente respeita bastante a autonomia aí das câmaras arbitrais e do procedimento. Quanto à dinâmica de uma Câmara Arbitral, como que funciona de fato? Se constitui uma Câmara Arbitral no formato de uma empresa, se você já falou, os processos são direcionados para lá, mas você poderia falar um pouco da dinâmica ali do funcionamento? É similar ao judiciário, no que difere? Talvez a gente possa falar no dia a dia de uma empresa de arbitragem, né? É um escritório comum, na verdade. Você tem um ambiente em que tem que ser possível reunir as partes e proceder com um rito normal. E, de resto, tem os outros ambientes de gestão e sustentabilidade da própria empresa. Você alcança a empresa, marca uma reunião, entende o procedimento arbitral. Existe também a cobrança da empresa, né, pelo procedimento arbitral. Por exemplo, vai custar tanto esse procedimento e vincular esse árbitro a esse procedimento. Ou então, para o sócio fazer, fica tanto. E uma vez instaurado, o procedimento arbitral tem que se atentar à legislação que existe, né, à lei específica de arbitragem, e existe o lado contratual com o cliente, né, de cumprir as obrigações acertadas em contrato, de atender aos prazos, de alcançar o resultado ou seja, a sentença que as partes acordaram no sentido de alcançar, né? Então, não é muito diferente de uma empresa, né? Porque não existe vedação também a essa atividade ser lucrativa. Não existe a demonização do lucro, né? Sim, é uma empresa. A empresa visa lucro principalmente. Exatamente. É possível também que seja uma associação que ela não busque lucro, ela só busque se sustentar promovendo arbitragem. Então não vai haver o termo técnico, né, o aferimento técnico de lucro. Mas ainda assim vai estar executando. Mas não existe vedação, não, a arbitragem buscar o lucro. Ok, aí que chega um ponto. Quanto aos custos, porque ela é uma empresa, ela vai ter custo. Quanto aos custos, quem paga essa conta e como funciona as questões relativas aos custos de manutenção do processo, de ingressar com o processo, e se tem honorários dos árbitros, taxas da Câmara, como que funciona isso? Tem, na verdade, sim. Existe sim uma lista, né, uma lista de referência para procedimentos arbitrais, de valores arbitrais, assim como existe a lista de sugestão de honorários para a advocacia. Essa previsão de cobrança de honorários para a advocacia não é vinculada, né? Por exemplo, eu não sou obrigado... É uma sugestão, né? Isso, é uma sugestão. Então, existe uma sugestão para os procedimentos arbitrais, da mesma forma. Mas, por exemplo, um árbitro que conhece muito especificamente sobre uma matéria, né, as partes podem escolher pagar bem por ele porque sabe que ele entende da parte técnica e que vai proferir uma sentença arbitral condizente com o que for levado ao árbitro, né? Então, por exemplo, existem casos em que o mandado de segurança feito por um advogado renomado na área dele custa R$100.000, enquanto que outro advogado faz esse mesmo mandado de segurança por 10. De fato. Né? Então, a gente tem essa questão
do valor do serviço oferecido, né? Que é bastante subjetivo muitas vezes, mas os indicadores de valor do serviço de arbitragem também vão muito da expertise da empresa, da qualidade dos árbitros e da questão negocial mesmo da empresa, se é um bom empreendimento, se ela presta um bom serviço ao consumidor, né? Então existe sim um referencial, mas que não é de jeito nenhum obrigatório, né? Ele pode ser utilizado só como parâmetro e as partes venderem isso como bem entenderem. Uma vez que eu entre em uma câmara arbitral, que eu escolho uma câmara arbitral, eu estou sujeito necessariamente aos árbitros que ali estão, ou eu posso, sei lá, eu tenho uma demanda e eu quero que o Joaquim Barbosa seja o árbitro dela. E eu procurei a câmara arbitral aqui de Brasília. Isso é plausível? Isso é possível? Isso é possível. Isso pode ser convencionado, né? A empresa pode procurar o Joaquim Barbosa, já que não existe uma certificação profissional estrita, né, do árbitro, ele pode se constituir como árbitro. E aí isso vai alavancar o custo, com certeza, do contrato, né? E quem vai arcar com isso são as partes envolvidas. Ele não vai ter um custo tão... Inclusive, o Joaquim Barbosa não deve ser barato. Deve ser uns honorários mais caros aí. Que aí o árbitro, sendo um terceiro à empresa, pode cobrar os honorários dele, ele é um profissional liberal, né? Enquanto que, ainda assim, as partes submissas ao rito arbitral, se quiser contratar um advogado para acompanhar nesse rito, pode também. É mais custo. Mas é isso. Hoje em dia também existem muitas coisas que seguem aquele ditado, né? Às vezes o barato sai caro. Então muita gente às vezes quer uma decisão por alguém capaz de se certificar de que o procedimento foi exatamente do termo que ele pretendia, né? E arcar com esses custos, as partes, né? Para ser instaurado um procedimento arbitral, é necessário que os envolvidos concordem, né? Então eles concordam que o conflito existe, concordam que não vão negociar e concordam em instaurar um procedimento que os dois acreditam ser ideal, né? Quanto aos árbitros, você já falou que não tem seleção, não tem pré-requisitos, mas geralmente, provavelmente, vai se escolher os árbitros quanto a capacidade dele, né? Por exemplo, se o contrato é entre empresas construtoras, sabe? A Paulo Otávio, provavelmente eles vão escolher engenheiros técnicos para ser o árbitro dessas causas. Vai ser uma... Não necessariamente pelo fato de não existir uma regulamentação específica, significa que ele não vai ser capacitado, né? Então, que ele conheça o que é a Câmara Arbitral, o que é ser um árbitro e conheça da área fim. E aí a capacitação, como por exemplo eu já finalizei minha pós no sentido de instalação de Câmara Arbitral e de procedimento arbitral. Não significa que eu vou exercer no meu escritório, significa que eu posso, eventualmente, construir uma empresa em que eu seja um dos árbitros. Depois que você mergulhou nesse universo da arbitragem e resoluções alternativas de conflito, você já conseguiu aplicar com seus clientes, mesmo que não tenha levado para uma câmara arbitral, mas você conseguiu aplicar alguma técnica no dia a dia com seus clientes? Sim. Na verdade, a pergunta é, o que isso mudou na tua advocacia depois que você mergulhou nesse universo? Pois é, Luan, eu acredito que nenhum conhecimento, assim, é prejudicial, né? Sempre que a gente agrega conhecimento, isso contribui para a nossa atuação profissional. Tanto que, assim, o conhecimento, a expertise, as habilidades, elas vêm das mais variadas formas, né? Eu tenho mestrado, eu sou doutorando, mas eu não acho que por ter mestrado e por estar fazendo doutorado, eu sou comparativamente melhor que outros concorrentes. Eu acredito que não necessariamente por isso, eu acredito que é a forma com que eu uso isso. E o mesmo vale para os métodos alternativos. Por exemplo, eu saber como isso funciona me possibilita entender essa alternativa, me permite sugerir aos clientes, me permite também estabelecer estratégias de negociação mais aprofundadas para os meus clientes. E isso influi também na estratégia processual, né? Porque às vezes até com uma negociação tentada, demonstra muito da intenção do outro, né? Mas com certeza isso é vantajoso. Até para citar um exemplo rapidamente, eu procurei negociar num processo de uma dívida, sei lá, de 300 mil por um cliente meu, e pela negociação em si eu vi que ele não estava querendo solucionar, ele estava querendo ali, ele tinha um desrespeito pelo interesse do outro, não era um acordo,
né? Então, hoje, sabendo os pressupostos de uma mediação, de uma conciliação, eu vejo que ele não tinha real intenção de conciliar. E é necessário que as partes queiram isso, ou pelo menos entendam. Se ele não está predisposto a entender, eu entendo que o litígio vai ser meu caminho. Então, permaneci na justiça e me utilizei da melhor forma da justiça que eu pude, né? Que é com o tempo. Eu consegui fazer o direito dele prescrever, né? A dívida do meu cliente se extinguiu. Que é algo que não vai acontecer. Que é algo que não vai acontecer na Câmara Arbitral. Você não entra pra Câmara Arbitral com a esperança da matéria ser prescrita, né? Já virou... na verdade, já virou não. Há muito tempo é uma técnica utilizada, né? A busca da prescrição. Não, e ela se desenvolve das mais variadas formas, né? É simples, assim, a vida real é muito mais rica que o papel, né? As situações sempre vão ser muito mais complexas do que a gente sequer imagina. Então a gente sempre tem que adaptar. E eu acho que conhecer as alternativas negociais e até a própria Câmara Arbitral ajuda a enxergar isso com mais distanciamento, sabe? O que eu acho ótimo. Eu sou muito grato aí por ter a oportunidade de conhecer, de estudar e de aprimorar meu conhecimento da área em geral, sabe? Com certeza contribui bastante e vai seguir contribuindo. Olha só, quanto à área trabalhista, como é que fica? Pode se resolver questões trabalhistas em uma Câmara Arbitral? E aí? Pois eu acredito que entra no que você falou de direitos indisponíveis, né? Mas sim, é facultado aos empregados submetidos ao regime seletista se utilizar da arbitragem. Eles podem, com certeza, se utilizar. Inclusive, houve um diálogo da reforma trabalhista com a lei de arbitragem, que é a 9307 de 96. Então, isso não existe uma vedação constitucional também. É considerado direito disponível. Porque, na verdade, o direito trabalhista ele tem duas áreas muito fortes, que é o direito contratual individual, que é um direito privado por excelência, e o direito coletivo, que aí a gente já tem um direito de natureza mais pública, né? Então, a gente pode sim estipular cláusula compromissária, que vai intercalar a atuação do juízo arbitral, e cláusula de compromisso arbitral, né? Esses são procedimentos que não são vedados à justiça trabalhista. Falta realmente aumentar o conhecimento disso e a utilidade desse procedimento, né, para o trabalhador. Olha só, o ser humano ele é muito criativo e eu já presenciei algumas vezes essa situação. Contrato de MEI, geralmente é um costume se fazer contrato de MEI, que é microempreendedor individual, para substituir a CLT, mas como uma forma de burlar, porque acaba que o MEI tem todos aqueles vínculos que são considerados vínculos seletistas, mas se faz um contrato de empresa a empresa, né, PJ a PJ, com o MEI, para que ele possa prestar serviços. E para se resguardar, eu já vi alguns empresários, inclusive, vinculando esse contrato com o MEI a uma câmara arbitral. E eu achei até muito curioso a época. Uhum. Foi aí que até eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre câmara arbitral e entender a utilidade. Mas eu quero jogar essa bomba na tua mão. Ah, não, mas isso é tranquilo. Como que se resolve como que resolve esse caso desse cidadão criativo? É engraçado que eu tenho um lado muito de interesse científico no direito, né? Então, a gente tem até na introdução do direito concepções diferentes sobre a interseção do direito e da moral. E a visão de Kelsen, que é a teoria pura do direito, é que a moral não se intercala com o direito, né? E a postura dele é bem científica. Então, a esse ponto de vista, eu acho interessante. Porque o empregador ele quer reduzir custo, né? E passivo. Então, ele pede para que, em vez de se constituir uma relação trabalhista, seja constituída uma relação civil de prestação de serviço pelo MEI, né? E ele tenta ao máximo afastar os requisitos da relação trabalhista, qual seja subordinação, onerosidade, pessoalidade, né? Todos aqueles requisitos da relação trabalhista. Se ele conseguir realmente efetivar isso pelo MEI, não tem óbice a resolução pela cláusula arbitral. O problema é se esse contrato
for eventualmente fonte de uma relação trabalhista. Aí eu acredito que por mudar a natureza do vínculo jurídico, essa cláusula arbitral também sofre prejuízo. Mas se não for configurada a relação trabalhista, eu não vejo nenhum óbice para o procedimento arbitral ser instaurado. Inclusive é uma solução elegante. Criativa, eu diria. Criativa, porque é isso, ele vai entrar numa câmara arbitral e agora não entra assim, você vai fazer com tal árbitro, aí não adianta ser câmara arbitral, né? Porque o que prepondera é a autonomia das partes. O que ele disse é que ele vai usar essa instância decisória, mas nesse caso eu não vejo óbice mesmo, não. É aquela velha luta, né, de se afastar a relação seletista por parte dos empregadores. O problema que eu vejo de cara aqui é que se o empregado for levar isso para a Justiça do Trabalho, eu acho que o juiz do trabalho dificilmente se eximirá de julgar o caso remetendo para a Câmara Arbitral. Dificilmente. Existe sim, existe casos de juiz do trabalho negarem a cláusula arbitral, mesmo havendo autorização legal expressa para isso. Mas, ao mesmo tempo, se não for reconhecido uma relação trabalhista, vai haver conflito de competência, né? Então, eu acredito que o juiz do trabalho, sendo incompetente materialmente para julgar sobre isso, ele não entra nem no mérito de decidir se a cláusula arbitral é válida ou não. Se busca configurar uma relação trabalhista, eu acho que vale a pena, que o judiciário vai sim alcançar vai analisar o contrato para alcançar a verdadeira natureza desse contrato. Eu acho que é necessário, porque aí a gente tem que saber se é uma relação civil ou trabalhista. Então o que você está dizendo é que a gente, na verdade, o juiz olharia primeiro o direito material se, no caso ali do contrato do MEI, se configurar uma relação de trabalho, logicamente, ele se tem direito material trabalhista, ele não pode se eximir de julgar aquilo. Contudo, se não ficar aprovado, estava sobre a direção, enfim, todos aqueles termos, aqueles vínculos com a CLT, ele não vai poder julgar de fato, né? Pois é muito legal, assim, essa sua pergunta foi excelente. Claro que é uma pergunta que não tem uma resposta objetiva, mas pelas construções eu consigo argumentar algo que eu acho viável, né? Mas ao menos sendo reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para conhecer, havendo indícios, né, de uma relação trabalhista, eu acredito sim que ele consegue também mitigar essa cláusula arbitral. Mesmo sendo convencionada, eu não acredito que também, nesse caso, fosse absoluta. Mas sendo afastada a relação de emprego, ele não pode, eventualmente, deliberar mais que isso. Aí tem que remeter à Câmara Arbitral. Então, olha só, para a gente vincular, se vincular uma Câmara Arbitral, o que a gente precisa é que dentro do contrato esteja especificado uma cláusula arbitral, como você falou, e que ela tem seus requisitos. Às vezes precisa ser reconhecida a parte. Esse reconhecimento é um preciosismo ou é requisito de fato? Não, é um requisito. Não pode ser uma cláusula arbitral jogada no meio do contrato. Você não viu aqui que chama cláusula arbitral, então você aceitou. Não, tem que ter a anuência específica, sabe? um contratinho ali, o acessório só para especificar a arbitragem, que é uma cláusula arbitral. Às vezes nem nenhum contrato, às vezes na cláusula tem um espaço para assinatura, sabe, das partes. Por exemplo, na folha 5 tem um espaço para assinatura que você tem que assinar também. Para não parecer somente um contrato de adesão, né? A pessoa viu que ali dentro tem realmente uma cláusula arbitral, tanto que ela assinou ao lado da cláusula. Isso, exatamente. Tanto que vários desses cláusulas que contrato de franquia ou qualquer outro insere é tranquilo de anular, sabe? Porque não cumpre... Se não tiver assinatura. Exatamente. Se não tiver assinatura específica. Então quando fala tranquilo de anular é que... Não, isso é... O argumento tá em 2 linhas da petição. Mas sim, é um requisito formal. Ele não pode ser uma anuência genérica, tem que ser específico. Olha só, para caminhar pro final aqui, você teria algum caso, alguma história sobre implementação de técnicas de arbitragem que você acabou utilizando com seus clientes? Ou algum caso curioso que você queira contar aqui pra gente? Cara, eu não fiz formalmente a função de árbitro, né? Mas o que eu tive foram demandas
que envolveram isso, né? A cláusula arbitral, que esse conhecimento me ajudou. Eu tenho 2 situações que eu atuo bastante empresarial que eu fiquei bem feliz. Uma foi até esses dias, que é um contrato de franquia que eu quero anular por descumprimento do franqueador. E a anulação do contrato de franquia pressupõe a restituição de todos os valores pagos pelo franqueado, né, por um descumprimento fundamental do contrato. E nesse contrato tinha uma cláusula de franquia. E o foro do contrato era Porto Alegre. Aí eu, vou entrar aqui em Brasília, ué. Por quê? Eu pensei, a cláusula arbitral não está especificamente assinada, então ela não vai ser válida. E outra, competência territorial é competência relativa, então se ele achar ruim, ele reclama. Foi muito engraçado, porque eu entrei com ação... Você tá pelo franqueado no processo, no caso, pelo franqueado, né? Isso. Eu entrei com a inicial, eles contestaram, e na contestação eles falaram, tem cláusula arbitral, e não contestaram o foro. Porque aí tem que contestar o foro, né? Se não contestar o foro, maravilha, fixa. Já foi bom. Fixa no território em que eu instaurei o processo, né? Porque o que ele deveria ter feito para se resguardar era, olha, existe cláusula arbitral e existe uma cláusula de foro no contrato. São 2 cláusulas diferentes. Então, você me perguntou no que me aproveita, eu tive essa visão clara. Né? Então é um aspecto técnico. Se ele não impugnou o foro aqui, fica aqui. Eu falei disso abertamente na réplica. Nesse caso, eu fiquei bem feliz pelo cliente. E também a qualidade do serviço, né? Eu falei, poxa, olha só, a gente viu essa falha aqui, construímos essa estratégia, então ela foi uma estratégia acertada. É muito bom. Nesse sentido, eu acho muito bom. E outro caso que esse conhecimento de cláusula arbitral, para mim, foi relevante, foi esse outro caso de franquia, que o contrato era brutalmente descumprido pelo franqueador e eu não queria que o contrato se extinguisse, porque aí todos os vencimentos imputáveis ao franqueado estariam vencidos automaticamente. E por ser uma questão de urgência, eu entrei na justiça para tutela provisória. Inclusive, se eu não me engano, essa ação não era do CPC de 2015, mas de 73. Então, foi... E estava quase na transição, aí foi uma grande vitória para mim. Eu tive um indeferimento em primeira instância, muito em função dessa questão da cláusula arbitral, que não entendeu ser de urgência e tinha que ser submetido à Câmara Arbitral. E eu consegui um efeito... É muito engraçado. Até com meus alunos eu falo assim, tem que entender o efeito suspensivo e antecipação de tutela no recurso. E aí eu pedi um efeito suspensivo, e o juiz determinou a suspensão do contrato. E o juiz nem atendeu o meu pedido direito, mas ele suspendeu o término do contrato. Que já te atendeu bastante ali na demanda. Não, eu ganhei a demanda, porque a parte perdeu interesse. Eu suspendi o contrato por quase 2 anos, até reverter isso. Uau! Caramba! O franqueador nunca procurou ela. E depois de um tempo a gente ficou contando a prescrição, passou sem ela ser demandada. Uhum. Então foi uma vitória fundamentada nesse conhecimento, mesmo não estando no procedimento arbitral. Pois foi bem legal e, enfim, tem outras situações que são menores, mas foram situações em que esse conhecimento foi determinante para mim e para o cliente. Principalmente para o cliente. Poxa, e é muito legal conseguir esse tipo de resultado, porque a gente é um desbravador, né? A gente cria as teses, a gente acredita e até a gente conseguir, nós somos os maiores vendedores da nossa tese. Acho que ficou bem interessante esse episódio. A gente falou bastante, a gente falou muita coisa aqui sobre Câmara de Arbitragem. Mas você quer fazer alguma consideração final? Luan, te agradecer aí pela boa vontade, pela oportunidade e terminar com essa nota. Eu acho que a arbitragem, os métodos alternativos é mais espaço no mercado, não o contrário. O judiciário não vai sumir porque o conflito é inerente ao ser humano. Mas os métodos alternativos permitem que uma justiça mais privada, a satisfação pessoal seja alcançada por outras vias. Eu acredito sim que para o advogado, até recém-formado, existe espaço no mercado, e isso é uma prova disso, né? A existência do procedimento arbitral, dos meios de mediação. Hoje o advogado pode diversificar muito a sua formação. Ele pode pender para um lado psicológico, negocial, às vezes de gestão de empresa. Eu vejo da perspectiva que isso nos dá mais espaço e oportunidade.
é isso. Eu quero passar essa minha visão ao máximo possível para quem eu tiver contato e acesso. Eu que agradeço pela sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo conteúdo que você pôde aqui compartilhar. E as portas sempre estarão abertas. Ah, maravilha! Contato, onde que as pessoas podem te encontrar? Se você quer deixar seu endereço de e-mail, o site do seu escritório, a gente pode deixar na descrição desse episódio aqui. Bom, tem o site do escritório, que é Areba Pinto Advogados. Só digitar Areba Pinto Advogados que vai aparecer você lá. Vai aparecer. A gente vai deixar o site e o e-mail dele, do Dr. Leonardo Areba, na descrição desse episódio. Então, gente, muito obrigado você que escutou até aqui. Doutor, obrigado pela sua participação e até mais. Valeu, Luan. Um abraço. Até breve, então. Faravel!